Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de Brasil e, como você bem sabe, questão de geografia do Brasil, ela é sempre muito importante para você, ela sempre está presente em uma quantidade grande de provas que você vai realizar, Enem, vestibular e assim por diante. Você pode ter certeza aí que uma prova de geografia, se ela não tiver geografia do Brasil, não é uma prova tão legal assim, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho de uma questão muito específica a respeito do Brasil, que vai ser a questão da gestão territorial. O que é essa questão de gestão territorial aí? Funciona mais ou menos assim. Então nós sabemos muito bem que nós temos um país de extensão territorial gigantesca, onde nós acabamos tendo o quê? Se formos fazer uma análise histórica disso, nós acabamos percebendo, né, que nesses 500 e poucos anos de história, houve pouca preocupação, por assim dizer, com a gestão do nosso território, né? O Brasil foi crescendo, a sociedade e a economia se transformando, e onde nós acabamos tendo que, por consequência, parece que a ocupação desse território, a utilização dos recursos naturais, foi, por assim dizer, acontecendo meio que de forma natural. Vamos deixar ver, nunca houve uma preocupação por parte do Estado em criar um conjunto de políticas públicas no sentido de fazer o quê? De ordenar esse espaço, de fazer uma gestão, porque se esse ordenamento e essa gestão não ocorrerem, nós acabamos percebendo também que a tendência natural é que prejuízos muito grandes, de forma ambiental, na forma da ocupação mesmo do espaço, eles tendem naturalmente aí a acontecer, né? Então é com essa ideia que mais recentemente, né, finalmente nós chegamos ao século XX no nosso país, onde nós tivemos, como bem sabemos, uma quantidade de mudanças que ocorreu na economia e na sociedade, numa velocidade que nós não encontramos no século passado. E daí se fez a necessidade de se discutir e de se pensar um pouquinho a respeito dessa chamada gestão territorial. Então, dentro dessa gestão territorial, ou a gestão territorial em si, com o que é que ela está preocupada? Ela está basicamente preocupada aí com diversos aspectos da ocupação do nosso território. Por exemplo, isso foi uma questão que surgiu muito forte, principalmente na Constituição de 1988, onde nós acabamos encontrando que até aquele momento, por mais que existisse uma certa expectativa de alguns grupos e da própria sociedade, não existia, por assim dizer, uma lei voltada para essa gestão ambiental. Então essa era uma dificuldade grande. E não só ambiental, também territorial. E o que nós acabamos percebendo que a Constituição de 1988, que ficou conhecida aí como a Constituição Cidadã, ela foi a Constituição que realmente trouxe essa preocupação, e essa preocupação acabou se transformando em diversas leis, estatutos e assim por diante, né? Um exemplo muito claro que nós temos aí é a questão da gestão das áreas urbanas. O Brasil tratou de se urbanizar numa velocidade muito grande, e as cidades elas cresceram sem gestão, sem gerência nenhuma. Então hoje nós temos grandes metrópoles no nosso país que elas não conseguem fornecer uma boa qualidade de vida para a sua população, porque elas foram crescendo mais ou menos assim, conforme o vento queria. E uma cidade, nós sabemos, ela tem que ser pensada e organizada. Não quer dizer que a criação, por exemplo, de um estatuto das cidades, ele veio resolver todos os problemas urbanos brasileiros. Eles existem e a vida na cidade, ela não é uma vida que apresenta uma boa qualidade, uma qualidade necessária. Então o Estatuto da Cidade está aí para fazer o ordenamento urbano. Mas só que nós encontramos que essa Constituição de 1988, ela é uma Constituição que acabou apresentando o quê? Não só essa preocupação com o urbano,
né? Outros elementos relativos à gestão aí também surgiram. Por exemplo, é a questão da gestão dos recursos hídricos. Que consiste essa gestão? Primeiramente, a gente tem que ver, né, que o Brasil é o país que detém as maiores reservas de águas continentais do nosso planeta. Então, por conta disso, e diferentemente do que acontece em diversos outros países, a gente nunca teve uma atenção grande para esses recursos hídricos, né? A água parecia alguma coisa infinita, onde basicamente nós acabávamos sendo o quê? Não existiam regras para a sua utilização, né? Mas não é bem assim que funciona. Então essa chegada aí no século XXI, principalmente, nós acabamos tendo que houve uma preocupação com esses recursos hídricos. Então esses recursos hídricos, eles eram mais ou menos vistos, de existir uma perspectiva sobre eles assim, é a coisa da natureza, tá? A quem pertence essa água? Essa água existe em uma quantidade muito grande no nosso país e basicamente ela é uma propriedade comum que cada um usa como bem entender, né? Não é assim que funciona. Porque se funcionar assim, você até quando você tem uma população pequena num país com grande quantidade de recursos, talvez funcione, né? Mas a partir do momento que aumenta essa população e aumenta a demanda também pelo recurso, você tem que necessariamente fazer uma gestão sobre esses recursos. Então nós tivemos leis aí, a lei dos recursos hídricos, onde basicamente essa lei, ela tratava de colocar algumas regras, alguns freios na utilização da água, né? Você pega assim, por exemplo, o agricultor, ele vai praticar agricultura e existem aqueles que usam e demandam quantidade muito grande de água, sendo que a agricultura consome essa água. O que ele tratava de fazer simplesmente? Ele ia lá, retirava essa água de um rio, por exemplo, irrigava toda a sua lavoura e pronto. Isso, o custo da água para ele era custo zero até então. Hoje já não funciona assim. Existem regras para a quantidade de água que ele tem acesso e também o pagamento sobre isso. Você pega uma indústria alimentícia, ela tratava de perfurar um poço artesiano, retirava quantidades gigantescas de água do lençol freático. E daí nós tínhamos o quê? Custo zero para isso. Não é bem assim que funciona. Por exemplo, quando a gente vai retirar essa água para, basicamente, tratar de dar uma melhor qualidade de vida para a população é uma coisa. Quando essa água é utilizada, que é um bem comum, para gerar lucro, é outra perspectiva que nós temos. Então essa lei e essa gestão dos recursos hídricos, ela vai nesse sentido. Também fiscalizar um pouco os poluentes dessa água, quem são esses atores que fazem, que praticam essa poluição aí. Então é uma perspectiva nova que nós temos aí. Como se não bastasse ainda, o que nós encontramos aqui? Os recursos naturais de forma geral. Então até um certo número de anos atrás, ou décadas talvez, os recursos ou as grandes obras que impactavam a natureza, né, o meio ambiente, não existia, por exemplo, uma legislação para isso. Simplesmente o impacto ocorria, como era o caso, por exemplo, de uma região de desmatamento, uma região onde você ia fazer a exploração de um recurso mineral, e talvez as hidrelétricas aí eles sejam o maior exemplo disso. Então, no passado, você ia construir uma hidrelétrica, como foi o caso da construção do Itaipu no Rio Paraná. Simplesmente o Estado ia lá e tratava de fazer o quê? Tratava aí de erguer a barragem, retirar a população, indenizar alguns proprietários e está feita a barragem. Pronto, está funcionando até os dias de hoje. Mas e o impacto ambiental que isso ia gerar? Será que se nós fôssemos colocar isso numa balança, uma grande obra como essa, ela traria, né, mais pontos positivos ou consequências negativas? Como é que isso ia funcionar? Ah, você deve estar pensando assim, claro que Itaipu é importante, eu também não tenho dúvida disso. Mas e outras hidrelétricas que foram construídas, será que elas contribuíram mesmo ou elas trouxeram mais prejuízo para a sociedade? Hoje em dia, como se inicia hoje uma grande construção, uma hidrelétrica, até mesmo uma própria estrada, é necessário você apresentar, contratar toda uma equipe para fazer um
Levantamento desses impactos. Criar um relatório de impactos no meio ambiente, mais conhecido como o famoso RIMA. Também é uma questão nova nessa gestão de recursos aí. Tá? O que nós temos aí? Zoneamento ecológico e econômico, o famoso ZE. Então, principalmente a prática da agricultura, ela é feita no país como bem se entendesse. Hoje não. A forma, a quantidade de terra que é utilizada para a agricultura, os diferentes produtos que aí são produzidos, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que tudo isso hoje segue uma regra, né? Você não pode, por exemplo, a plantação de soja, ela tomar conta da Amazônia. Não, não. Você não pode a cana-de-açúcar deixar chegar na região do Pantanal Mato-Grossense. Então aí existem problemas. Hoje existem regras. E essas regras, nesse caso, são dadas através desse zoneamento ecológico e econômico. Tá? Mas ainda, né, toda essa gestão territorial, ela não está preocupada apenas com a questão ambiental, apenas com a questão dos recursos econômicos, né? Existem também diversas áreas do nosso território que eles basicamente vão estar aí ocupadas por grupos que não são os grupos que seguem a média da população. Então existe um conjunto de grupos aí que eles são chamados aqueles grupos tradicionais ou os povos tradicionais do Brasil, né? E também recentemente nós tratamos de fazer o quê? Uma gestão dessas terras. Então foram demarcadas, por exemplo, as terras quilombolas. Quem são esses quilombolas? É justamente aquela população que se formou a partir dos negros fugidos. Então a escravidão oprimia, muitos desses conseguiam fugir, adentravam no território brasileiro e criavam o quê? Criavam justamente comunidades que ficaram conhecidas como os quilombolas. Hoje, esses espaços aí, eles são reconhecidos pelo governo, eles têm direito, por assim dizer, a essa terra. Da mesma forma acontece com o quê? Com as famosas terras indígenas. O problema do indígena no Brasil, ele sempre foi um problema muito grande. Porque quando o colonizador europeu aqui chegou, ele era um colonizador que já encontrou uma população muito significativa desses indígenas, que não se sabe exatamente o número deles. Varia aí entre 5 e 7 milhões, diversos grupos que aí estavam. E o que basicamente esse colonizador tratou de fazer? Tratou de ir ocupando esse território, não percebendo, não existindo uma resistência por parte desses povos, né? Eles trataram justamente de aceitar essa ocupação. Só que basicamente o que acaba ocorrendo no final de tudo isso aí é que essa ocupação, ela acabou, por certa forma, deixando um espaço muito pequeno para esses povos nativos, esses povos primeiros que aqui estavam. E nós temos que imaginar também o seguinte, que essa população, ela é uma população que, tradicionalmente, até por conta de sua cultura, ela não faz um aproveitamento do espaço da mesma forma que nós fazemos, né? Então, necessariamente, porque muitas vezes esses grupos, eles vivem de extrativismo ou de uma agricultura de subsistência, de uma agricultura familiar, a área que eles necessitam para viver é uma área muito superior que o restante da população que detém uma tecnologia muito grande. E muitas vezes essas áreas aí, eles vão tratar de se transformarem em áreas de desejo, de grileiros, de poceiros, de pessoas que querem aproveitar dessas terras indígenas. Existe uma quantidade grande de conflitos nessas terras indígenas, né? Então nós tivemos mais recentemente aí que a criação e a demarcação dessas terras indígenas, ela acabou fazendo o quê? Ela acabou trazendo aí também uma segurança maior, né? Apesar que, ainda no Brasil, nós temos algumas dificuldades que elas tratam de ser dificuldades muito grandes, né? Porque muitas vezes nós temos uma quantidade de lei muito grande, mas um Estado que dificulta
fiscalização e a aplicação dessas leis. Mas antes essas leis, esses estatutos e essa gestão existirem, que nada, com certeza a sua existência é muito mais positiva. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.